expor aí um aspecto desse assunto, né? E aí depois a gente abre para perguntas de vocês. É importante que vocês aproveitem hoje essa live para nos explorar um pouquinho aí com relação a essa temática que todos nós temos muito a contribuir. Eu sou a Juliana Pleite, sócia proprietária da Decide, trabalho na área de minha primeira formação, então, para quem não me conhece, eu sou médica veterinária de animais selvagens, trabalho há 22 anos numa instituição, sendo veterinária responsável técnica pelo um zoológico, também sou docente do curso de veterinária, sou empresária e trabalho aí na área de cursos, mas também em empreendimento da área de beleza e bem-estar. Vou começar aqui a colocar esses aspectos, né, com relação à temática de hoje, para fazer a abertura, e aí, na sequência, eu vou passando a bola, que nem a gente brincou da outra vez, né, para cada um dos nossos parceiros que estão aqui hoje. Com relação a essa temática que abarca aí negócios, hoje, eu vejo a importância do desenvolvimento pessoal, né, como uma grande base para que a gente tenha sucesso nos nossos negócios e nos nossos empreendimentos, né? Empreendimentos não só empresas, mas nós como intraempreendedores, né? Como empreendedores da nossa própria vida, né? No nosso protagonismo também. E até ontem a gente estava vendo uma palestra com a René, como é que é o nome dela? René Bru. Esqueci agora o nome dela. Qual livro? Que ela fala muito... Vulnerabilidade. Ela fala sobre vulnerabilidade, eu achei bastante interessante. É René Brown, e o livro dela é... Ai, gente, me ajudem. Não te ajuda, não. Peraí, deixa eu ver aqui o nome do livro. Já vai vir, já vou lembrar. Mas, enfim, falando sobre vulnerabilidade, né? Que é um ponto eu acho bastante interessante com relação a negócios, né? Essa capacidade e essa coragem de arriscar, né? Então, a gente está sempre, querendo ou não, muito bem embasado, aí a gente traz os nossos conhecimentos, né, que a gente construiu ao longo da nossa vida, através das nossas experiências, mas, querendo ou não, a gente entra em várias áreas que são desconhecidas para a gente. Então, não deixa de ser aí um grande risco, né, para muitas vezes, tanto para o negócio quanto na nossa vida pessoal. Então, esse é um ponto interessante, né, com relação à vulnerabilidade. Depois a Ângela vai me complementar também, porque é uma área que ela também trabalha bastante. E essa vulnerabilidade é a gente estar aberto aí, e, querendo ou não, assumindo riscos, né, que os nossos negócios, eles requerem. E na nossa vida pessoal, lembrei o nome do livro, A Coragem de Ser Imperfeito, da René Brown. Eu disse que ia vir. Então, e com relação aos negócios, eu vou falar um pouquinho do meu campo, na minha área de atuação como médica veterinária. Eu vejo um mercado na área de animais silvestres e exóticos, que é a área onde eu atuo, é uma área muito próspera na questão de mercado, né? Hoje em dia, as pessoas cada vez mais querem ter pets não convencionais, digamos assim, animais diferentes do convencional, fora cães e gatos. Então, nessa área, é uma área que se expande cada vez mais. Esse é um ponto, e a gente precisa de mais profissionais aí desenvoltos nessa área, né? Desenvolvidos, capacitados, habilitados a trabalhar nesse segmento. Também acho bem interessante a questão de, dentro das áreas que a gente atua, né, de vários tipos de negócios, a gente saber de grandes possibilidades de expansão, de crescimento e de desenvolvimento, né? Porque muitas vezes a gente não sabe outras áreas de atuação que muitas vezes pode ser um diferencial que a gente tem aí para os nossos negócios. Essa semana também passada, eu estava trabalhando com os meus alunos um campo, uma área da medicina veterinária, e olha, trabalhando com estudantes aí no finalzinho da graduação, que desconheciam uma área de atuação e que acharam bastante interessante, né? Então, quer dizer,
a gente pode buscar coisas novas, né? E se desenvolver, tanto na parte pessoal quanto na profissional também, na questão de que a gente tenha sucesso, tenha realização na área que a gente trabalha, né? Seja na nossa carreira ou no nosso empreendimento. Então, eu vejo que a área do conhecimento, ela é muito importante, como eu falei antes, é importante que a gente esteja bem embasado e fundamentado, né, nas questões que a gente quer trazer para a nossa vida pessoal e profissional. Então, eu só falei aqui de uma forma bem geral mesmo, e vou trazer, então, agora, vou passar a bola para os nossos outros consultores, né, para colocarem aí as suas visões. Ana, quer começar hoje? Teu microfone está fechado. Agora sim, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada, Ju, pelo espaço e pelo convite. Então, eu vou começar me apresentando brevemente e colocar uma perspectiva aqui sobre desenvolvimento profissional, que é o meu quadradinho, digamos assim, nesse grande tema, porque esse tema é imenso, né? Bom, eu tenho 2 atividades âncoras atualmente na minha vida. Uma delas é trabalhar com a organização, planejamento e estruturação de projetos de novos negócios. Eu, preferentemente, tenho uma inclinação para pequenos e médios negócios, já trabalhei também em grandes, mas, amorosamente, tenho uma inclinação para trabalhar com este porte de empreendimentos que tem uma complexidade. A gente acha que a complexidade só está no grande, pelo contrário, né? Então, são desafios diferentes. Então, esse é um encaminhamento importante para mim, e eu estou sempre olhando a perspectiva do negócio como um todo na organização e implementação desses projetos, desde planejamento até o acompanhamento dos primeiros ciclos, após a abertura desses empreendimentos. E o outro trabalho que eu faço, há mais de 10 anos, é trabalhar com profissionais de todas as áreas, executivos e empreendedores de todas as idades, em planejamento de carreira. Então, esses 2 universos, eles têm uma conversa muito interessante, porque é sempre uma pessoa que está executando alguma atividade na busca dos seus objetivos, realizações, enfim. Então, eu tenho essa caracterização de olhar o empreendimento, o negócio em si, e olhar o indivíduo, quando eu atendo as pessoas no seu desenho de carreira. Então, tem essas 2 perspectivas bem próprias da minha atividade agora. E com relação ao tema, eu estou trazendo para mim um recorte que é o desenvolvimento profissional, aproveitando essas minhas atividades, e eu escolhi alguns parâmetros para defender o quanto é importante o desenvolvimento profissional, mas trazendo algumas bases. Quando o executivo, o empreendedor, vai desenvolver algum aspecto da sua carreira, com que base? Por quê? E aí eu gostaria de trazer alguns pontos que ajudam a este empreendedor, já que aqui eu foco mais em negócio, nunca esquecendo que é uma pessoa, né, que está tomando essas decisões. Mas aí eu trouxe alguns parâmetros para ajudar a gente a desenhar por que o desenvolvimento profissional em algumas competências e não outras, enfim. A primeira coisa que eu queria trazer é que, em geral, as pessoas não se dão conta, mas existem ciclos de carreira. Didaticamente, a gente separa de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 e mais. Só para a gente se localizar nos decênios da vida da gente. E, normalmente, o que acontece? De 20 a 30, a gente se forma, entra na atividade profissional, seja ela qual for, e a gente aí se experimenta, porque estamos formando uma bagagem. A gente recém saiu da faculdade, digamos assim. Então, a gente se experimenta e vai percebendo aonde a gente tem inclinação, aonde a gente tem aderência ou não. De 20 a 30, pós essa identificação, ou empreendedor ou executivo, é uma fase de aprofundamento
da sua bagagem. Aí é que existe, então, um expandir muito grande da atividade profissional dessa pessoa e trazendo para o mundo dos negócios, o empreender, o liderar os negócios exige, especialmente deste profissional, uma gama de desafios interessantes, especialmente nessa fase da vida, que é um lastro, é um caminho que busca sedimentação. E de 40 a 50 é a diversificação, é começar a pensar nos legados, o que deixa essa trajetória e fazer um cheque se os planos iniciais dessa carreira empreendedora, onde nós estamos, né? Entre 40 e 50 a gente começa a fazer esses raciocínios e planejar etapas futuras dentro dessa visão, tanto de retrovisor, o que eu já conquistei, quanto, a partir daí, os planos futuros para esse meu negócio, para esse meu empreendimento. Então, essa é a primeira perspectiva. A outra que eu queria colocar é o ciclo, essa é a minha pessoa como empreendedor. A outra é o ciclo do negócio. O negócio está no início, está no meio, está maduro, está em que fase da vida. Então, tanto a pessoa como a empreendedora, como o negócio, tem os seus ciclos. Uma coisa é a gente precisar tomar conta de um negócio no seu início, startup, primeiro ano, 5 anos, 10 anos. A partir disso, que desenvolvimentos este empreendedor, esse líder de negócio precisa desenvolver, porque ele toma conta de si, mas também toma conta de um negócio. Quando não muito, várias pessoas envolvidas nesse empreendimento. Então, o ciclo da sua vida e o ciclo da vida do negócio. O outro é os desafios do momento. Então, eu estou colocando uma outra perspectiva, que é a perspectiva do mercado. Este negócio inserido no mercado, como está? O mercado está em expansão? Ou ele está em retração? Está em mudança? Por exemplo, os desafios do momento que a gente vive agora. Educação é um segmento extremamente desafiado agora. Tecnologia, muito desafio. Saúde e bem-estar. Logística e área jurídica. São essas áreas que, nas minhas pesquisas, estão se destacando em termos de desafios, o que estão esses profissionais, estas profissões estão entregando dentro de uma exigência nova de mercado. Então, imagina um empreendedor, um dono de uma escola, reitor de universidade, quem trabalha com tecnologia ou nas startups, ou junto aos seus prestadores de serviços. É um nível de exigência diferenciado agora, por conta da realidade que nós estamos vivendo. Então, o mercado também sinaliza que competências profissionais eu devo desenvolver para atender esse contorno novo, esse desafio novo. Então, é o profissional, ciclo do negócio e o mercado. E também, dentro do universo de mercado, duas perspectivas, que são competências, desenvolvimento de competências universais, tipo comunicação, liderança, relacionamento com clientes, que são grandes capítulos, digamos assim, que é esperado que todo empreendedor tenha essas competências desenvolvidas para desenvolver bem o seu empreendimento, mas também competências próprias da sua profissão. Então, por exemplo, se coloca numa reunião uma pessoa de tecnologia que tem todo o linguajar, traz toda uma bagagem de comunicação de linguagem, é muito diferente de um direito, que tem uma outra forma de se expressar, enfim. Então, tem as especificidades da profissão e as especificidades universais, que eu diria assim. Então, para colaborar, chamar a atenção das pessoas que são empreendedoras, lideram negócios, têm interesse em desenvolver. Estes aspectos ajudam estes executivos, esses profissionais líderes a fazer um critério, a organizar melhor o seu plano de trabalho em termos de desenvolvimento profissional. Tudo isso para que o profissional se sinta integrado ao seu negócio e não descole a realização profissional da realização
profissional, da sua carreira. Então, esses aspectos, só para colaborar com alguns pontos que eu acredito que os profissionais empreendedores devam olhar e não se afastar do desenvolvimento. Mas existem alguns critérios que eu acho que integram o universo pessoal, profissional, digamos assim, e o universo profissional empreender. Então, essas duas coisas andando juntas. Essa era a ideia que eu tinha de trazer para vocês, para que a gente tenha um mínimo de base para tomar algumas decisões. Entender, né, para onde estamos indo. Ju, era isso que eu tinha para comentar. Muito bem, Ana, obrigada pelas suas considerações. Eu vou passar agora a bola para a Ângela Perotoni. Ângela pode se apresentando e pode colocar aí a tua visão sobre a temática de hoje. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, Ju? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá legal. Você matou a charada, me conhece bem, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, realmente não tem como não falar sobre vulnerabilidade, né? É isso mesmo. Quando a gente quer se desenvolver, a gente precisa renunciar à necessidade neurótica que o ser humano tem de querer ser perfeito, né? Porque a gente tem muito essa necessidade de querer ser perfeito, de querer estar agradando sempre, né? E isso, ela nos trava ao crescimento de potencializar aquilo que tem de melhor. Para a gente estar se desenvolvendo nas nossas carreiras, como ser humano, como profissional, cada vez melhor, a gente precisa aceitar com mais amor e abraçar as nossas vulnerabilidades, entender que, né, ter essa coragem, como você colocou, da Renée, que eu gosto bastante dessa autora, né, essa coragem de trabalhar as nossas imperfeições de uma maneira mais suave, né, com mais auto-amor. E isso é muito importante porque quando a gente entende que ninguém é perfeito, né, e que a gente não tem que agradar a todos, e somente a gente tem que agradar a nós mesmos, se torna muito mais fácil o nosso desenvolvimento e a nossa caminhada. Então, essa autoaceitação, ele é o primeiro passo para poder potencializar esse desenvolvimento. Então, a autoconsciência, ela se dá de uma forma muito importante quando eu me pergunto quem eu sou, né? O que me assombra de fato? O que está impedindo o meu crescimento? Né? O que está estagnado na minha vida? O que eu preciso desenvolver? E isso é muito importante porque as pessoas hoje em dia se falam muito de autoconhecimento, de motivação, né? Mas elas não falam de autoconsciência, tá? Porque eu posso ler vários livros, eu posso fazer inúmeros treinamentos e eu volto a segunda-feira estagnada. Por quê? Porque eu não tenho autoconsciência sobre como eu realmente funciono. Né? A Ângela escreveu um livro e se a pessoa não tiver em prática como ela funciona, incorporar talvez alguma coisa da escrita daquela fala que a Ângela colocou, de nada vai adiantar. Porque talvez não funcione para ela. Então, não adianta eu fazer o melhor treinamento com o melhor guru do mundo se eu não tiver consciência do que em mim me trava. Então, a autoconsciência, ela é muito importante para a gente saber, para poder se desenvolver e trabalhar os nossos potenciais. E ela só se dá quando realmente a gente tem coragem de dizer, não, eu vou largar a mão de ser tão autocrítica, errar é normal, eu vou errar, eu vou continuar errando, porque a vida é assim, né? A gente vai errar
até morrer. E tá tudo bem. Eu não vou agradar 100% nunca, e tá tudo bem, né? Ter autoestima é saber que a gente não vai agradar, e tá tudo bem. Então, é se abraçar nesse autoamor, é trabalhar essa autoconsciência, né? E parar com essa neurose de que a gente tem que ser perfeito, de que a gente tem que ter mais um curso para começar a colocar em prática, tem que fazer mais uma pós-graduação, tem que ter mais um doutorado, tem que ter mais e mais, não. É começar com o que se tem, né? E ir aos poucos se desenvolvendo. Pedir ajuda quando necessário, conversar com os amigos, né? Isso também é muito importante, mas principalmente entender como você funciona. Porque ninguém melhor do que você sabe como você funciona. Ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Então, isso é o que está me assombrando, qual é o meu lado escuro, né? Talvez eu seja muito tímido, talvez eu tenha aí um trauma mal resolvido, talvez eu seja muito impulsivo, né? Qual é o meu maior medo? Né? O que na minha... Eu estou feliz com as escolhas que eu fiz na minha carreira, por que eu não posso mudar? Eu estou feliz com o meu negócio, é isso realmente que eu quero, ou eu deixei a vida me levar e cheguei até aqui? Né? A autoconsciência, ela possibilita a gente a fazer mudanças de fato, mudanças que nos fazem felizes. Mas a gente só se permite fazer isso quando a gente silencia e para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Então, para a gente começar a iniciar esse bate-papo, é interessante que você pense sobre si mesmo, né? Eu tenho que olhar qual é a imagem que eu estou passando para mim mesmo e se essa imagem é verdadeira. Isso é fazer mais ou menos uma ressonância magnética de autoconsciência. Então, Juliana, eu acho que o início é por aí mesmo. Segue o barco, vamos lá. É isso aí, Angela. Obrigada pelas suas considerações também. É bem importante também esse olhar, né, para o nosso pessoal. Miguel, passo a bola para ti. Te apresenta aí rapidamente e coloca as tuas considerações sobre o tema. Muito bem, boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, dividindo esse espaço e aprendendo muito com vocês também, né? A minha visão sobre essa formação profissional é no sentido de trazer a contribuição pela visão da docência. E aí é que a nossa preocupação recai sobre quem nós vamos colocar e como nós vamos colocar nesse mercado de trabalho, que é competitivo, né? Então, nas áreas em que eu labuto, que é a parte do direito tributário, a parte de instrutor nos cursos de qualificação profissional e técnica, na área das contábeis, na área da administração e na área de comércio internacional, eu tenho uma vantagem, se eu posso assim dizer, de estar como instrutor, como docente e, ao mesmo tempo, participar profissionalmente nessas áreas. Então, eu posso fazer o meu feedback. E, aliás, o feedback é muito importante. Aí a questão, indo ao encontro do que a Ângela falou, né, a gente tem que ter esse feedback para a gente poder se olhar para ver se a gente está realmente atendendo aquilo que a gente se propõe, né? Isso é muito importante. Então, a preocupação hoje é justamente essa. Quem é que nós estamos colocando nesse mercado de trabalho? Um mercado exigente e competitivo, né? Então, a gente tem que olhar aquilo que a gente tem de formação acadêmica, mas também ver o mercado, fazer análise do mercado, e principalmente quando a gente fala aí de comércio internacional, é uma área, um mercado muito dinâmico, ele muda todo dia, toda hora, né? A gente tem que estar se ajustando. E esse profissional que a gente vai
colaborar para ele ter desempenho nessas áreas, ele tem que ser uma pessoa bem informada. Não adianta a gente pegar coisas velhas, né, técnicas de administração do tempo de 10 anos atrás, coisas que a gente tinha que já estão superadas, porque isso não resolve nada, pelo contrário, a gente acaba atravancando esse desenvolvimento profissional dessas pessoas, né? Então, essa colaboração de nós, como docentes, como instrutores, ela é importante, mas se a gente tiver essa visão de nos colocarmos na situação do outro, como é que ele está recebendo essa informação, é útil ou não é? Eu vou poder utilizar isso no meu dia a dia? Então, realmente, a gente tem que ter essa preocupação, e todos nós, todos vocês que estão conosco nesse espaço, a gente tem essa responsabilidade e essa preocupação com essa formação profissional, né? Então, eu acho assim, Juliana, num primeiro momento, eu acho que a preocupação, ela é com quem nós estamos formando, se aquilo que nós estamos entregando é uma coisa útil, se ela é atual, se ela é para o mercado, né? Então, a gente vai unir uma parte teórica com uma parte prática e avaliar, comparar isso, analisar, ver se realmente faz sentido o que a gente está entregando. Em princípio, era isso, as minhas colocações iniciais, eu fico à disposição depois para os debates. Ótimo, Miguel. Obrigada pelo teu ponto de vista. Eu chamo agora o Luiz Carlos. Luiz, te apresenta e pode colocar aí as suas considerações sobre essa temática de hoje. Então, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo aqui agora, em especial um abraço para a aniversariante do dia, a Juliana, que está de aniversário hoje. E também eu quero agradecer por mais essa oportunidade de estar aprendendo aqui com vocês. Então, vou me apresentar, eu sou o Luiz Carlos Peters Mota, eu sou profissional que atua na área de... como facilitador de tecnologias digitais para os processos de ensino-aprendizagem, então quase 30 anos. Além disso, sou cientista social, uma habilidade que me ajuda muito a entender esses fenômenos, essas trocas, né? Porque o impacto que as tecnologias digitais tiveram e estão tendo hoje no mundo requer um saber mais amplo do que aquele simples saber de entender um sistema, ou entender uma rede, ou enfim. E a minha proposta é essa, minha proposta é aproximar as pessoas em geral, né, de um aprendizado mediado pelas tecnologias, e hoje em dia a gente não precisa nem dizer que a gente está totalmente dependendo e dependente das tecnologias digitais para trocar saberes, coisa que acontece nesse momento. Mas aí, como como estou sendo o último a falar, me sinto muito bem, porque vocês já me abriram uma estrada pavimentada e bem sinalizada, bem iluminada, para acrescentar pouca coisa. Mas dizer que, para isso tudo, nesses processos de aprendizagem, né, requer muito do autoconhecimento, como já foi dito, e requer muito do papel do docente, mas também a gente vê que nesses processos de ensino-aprendizagem existe muito um protagonismo do discente. Eu falo discente porque está tentando se cair em desuso aquela palavra do aluno, né? Porque o aluno do latim seria o sem luz, o alumni, né? E a gente vê, ou descobriu nesse último século de estudo da psicologia da aprendizagem, que as pessoas não são caixas que a gente só consegue depositar conhecimento ali. As pessoas têm todo um vínculo de aprendizado relacionado com aquilo que elas necessitam aprender, com aquilo que elas fazem vínculo e dão significado ao aprender. Então, hoje, o discente ou o aprendiz, para utilizar uma palavra mais corrente também, se requer muito do aprendiz. E se requer muito daquilo que se chama de matética, ou seja, da possibilidade de aprender a aprender. E isso volta muito para aquela coisa já dita aqui, diz também do autoconhecimento. Então,
o processo de ensino-aprendizagem, ele não é de uma linha só. E para o crescimento profissional, requer essa coisa de ser um eterno aprendiz, parafraseando a música. Porque se um profissional se encontra naquele estágio, ou naquele estádio, que ele se acha dono do saber, ele já é um profissional desatualizado. Porque hoje, tamanha quantidade de conhecimento que é disponível e a quantidade de conhecimento que é gerado a cada dia, e a gente pode tomar como exemplo a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, que causa essa doença chamada Covid-19, e a produção científica que é feita diariamente sobre o vírus, que é uma estrutura que parece que todo mundo já sabia sobre o vírus, né? Nos cai no colo como uma humanidade, uma variação de um vírus já conhecido, que é o vírus corona, é o vírus da gripe, com um comportamento completamente diferente. Que onde a gente tem que, para entender como funciona essa doença, pensar fora da caixa. Pegar tudo aquilo que já sabe sobre os coronavírus, que é importante, e acrescentar todo esse comportamento diferente com muitas outras coisas. Então, para a gente ver que um profissional, ele nunca está pronto e nunca vai estar pronto. O profissional que se acha pronto, ele talvez esteja com a sua mente lá na Idade Média. Um profissional medieval que se acha pronto, e nós, profissionais, à medida que a gente aprende mais, a gente se sente ignorante, porque a gente tem muito mais a aprender. Então, os processos de aprendizagem, eles têm que ser constantes. Se tratando de adultos, são os processos de andragogia, ou seja, que não estão muito distantes da pedagogia, de como as crianças aprendem, porque a gente também passou por processos pedagógicos. E toda a psicologia do conhecimento, ela também vale para os adultos. Cada um aprende de um jeito diferente, de um ritmo diferente. É claro que os adultos têm muito mais comprometimento, os adultos estão muito mais motivados, né? Por isso que o ensino à distância é muito mais efetivo em jovens e jovens adultos. Então, todos esses processos de crescimento profissional, eles passam por um processo de ensino e aprendizagem. A gente detecta uma lacuna através do nosso autoconhecimento profissional, a gente preenche essa lacuna e, invariavelmente, vai ter ali um espaço para um aprendizado. Mas isso, como eu já disse, não basta. Nós precisamos entender que nós somos eternos aprendizes e que a gente vai precisar estudar pelo resto da vida, caso a gente queira se posicionar como um profissional relevante, um profissional de qualidade no mercado. Era isso. Perfeitas suas colocações, Luiz. Obrigada pelas felicitações também. E eu passo a palavra para o último hoje consultor aqui, Luiz. Faltou o Marcos. Boa noite a todos. E Luiz, ela está comemorando a semana. Não é um dia, é a semana. Eu trabalhei com vendas há 20 anos, estudo comportamento do consumidor há 3 anos, trabalho com consultoria há 3 anos, e eu vou passar minha visão sobre esse tema. Até por causa do comportamento, o estudo do comportamento do consumidor, eu tenho uma outra visão. Os negócios, o desenvolvimento do negócio profissional, o desenvolvimento pessoal, tudo está envolvido, tudo tem uma ligação, é a pessoa. Se a pessoa está no negócio, ela está bem, o seu negócio vai bem. Mesmo tendo frustrações, tendo fracassos, porque ela estando bem consigo, ela vai conseguir avançar as etapas. Já no pessoal, a partir do momento que a gente se conhece, que a gente conhece as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes, a gente consegue realizar os nossos sonhos. E eu vejo que a gente separa a empresa e se esquece que é uma pessoa. Eu sou empresário
mas eu sou uma pessoa, eu tenho os meus sentimentos. Hoje eu estou bem, minha empresa está bem. Amanhã eu estou mal, minha empresa parece que o dia está mal. Eu vejo isso, ou melhor, eu aprendi isso no dia a dia, que a gente não consegue separar as coisas, a vida pessoal e a vida profissional. Eu vejo que a gente, até nos próprios comportamentos, a gente está afetado hoje com o corona, mas o nosso comportamento em si é tão em busca do eu, que tu percebe que nós estamos em um período que nós deveríamos estar afastado, mas em tudo que é lugar que tu vai, está lotado de pessoas. E lotado de pessoas que não utilizam máscara, que não se cuidam, que dizem que isso é besteira. E algumas que se cuidam, que estão concentradas, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, vamos cuidar que esse momento vai passar. Então, é tudo um comportamento. Eu vejo que quando a gente é empresário, a gente tem um comportamento. Quando a gente é funcionário, a gente tem um outro comportamento. Mas por que a gente não pode ser um empresário que entende de comportamento, que eu entendo do comportamento do meu consumidor, que eu sou um funcionário, eu entendo o comportamento da minha empresa, da empresa onde eu trabalho, onde eu visualizo a minha carreira, a minha vida e as minhas conquistas através dela. Então, o que eu percebo é que a gente está separando. As pessoas separam. Eu separo eu, funcionário, eu pai de família, eu dono de empresa, mas é um tema que eu fico assim, vamos dizer que me trava um pouco, porque é fácil falar de mim. Eu tenho uma visão que cada vez eu tenho que estar me desenvolvendo mais e mais e mais e mais para que eu consiga ser um melhor empreendedor, um melhor pai, um melhor marido, um melhor intraempreendedor dentro da minha própria empresa, ou da empresa da Juliana, ou da empresa do Miguel, que é onde são as empresas que eu trabalho. Então, são temas que tem muitas questões, muitas perguntas que nós temos que aprender a responder, a se perguntar. Não sei se eu fui muito claro ou não, ou se eu só deixei perguntas no ar. Eu acho que antes de ser empresário, eu sou uma pessoa. Antes de eu ser intraempreendedor, eu sou uma pessoa. Antes de eu trabalhar com marketing, eu sou uma pessoa. E eu só vou ter sucesso a partir do momento que eu consigo entender as pessoas. Eu acho que essa é a minha contribuição. Eu acho que é isso que eu penso. E vendo ontem aquele documentário da palestra da René Brown, ela deixou muito claro que as nossas frustrações... A gente sabe lidar com as nossas frustrações? A gente sabe lidar com os nossos medos, com os nossos fracassos? Até mesmo hoje, com aonde nós estamos inseridos, que é o mundo digital, a gente sabe lidar com os nossos haters? A gente sabe lidar com críticas, tanto na parte pessoal como na parte empresarial? Eu acho que é mais essas perguntas que nós temos que responder ou temos que fazer todos os dias para a gente ir em busca do sucesso. Eu acho que é isso. Então tá, Marcos, muito obrigada pelas suas considerações também. Acho que bem importante pontuar a questão pessoal aí relacionada ao desenvolvimento de um ser integral, né? Essa integralidade, a gente saber que a gente como ser, né, está presente em todos os papéis que a gente desenvolve na nossa vida. Isso é muito importante.
Eu deixo já aberto aqui, gente, para vocês colocarem algumas perguntas no chat, tá? Direcionar para algum negócio específico com que vocês trabalham, no que vocês estão envolvidos e o que vocês têm dúvidas aí e questionamentos. Algum de vocês quer fazer alguma consideração com o que foi falado? Mais alguma coisa? Posso aí, Ju? Pode. Então, estava escutando todas as contribuições que vieram e eu fiquei fazendo um vasculhar na minha trajetória de atender pessoas profissionais dentro do capítulo planejamento de carreira, né? E aí eu fiquei trazendo o quanto as pessoas têm dois aspectos que é complexo de lidar e que, independente de onde a pessoa está atuando, isso é onde pega muito, pelo menos na minha trajetória, que é como a pessoa encara e lida com pressão por resultados e a solidão que a pessoa tem na hora de tomar decisões. Porque não interessa o tipo de atividade, a posição, né? Então, essas duas variáveis provocam um convite deste profissional a entrar numa zona de sofrimento, porque cada um tem lá os seus critérios, né, na hora de tomada de decisão, às vezes mais objetivo, mais pragmático. Quem tem um perfil mais empático, emocional, pondera determinadas coisas, diferente de quem tem um raciocínio lógico, como ênfase do seu perfil, enfim, não tem certo, não tem errado. Mas o fato que eu queria dividir com vocês é quanto esses dois aspectos mexem com os profissionais, independente da sua fase de vida, eu queria dizer, né? Então, essas questões, também eu convido as pessoas a buscarem este autoconhecimento, esta integração, e passar o seguinte, é da natureza de trabalhar, a gente vai se deparar com isso em um grau maior ou menor, mas esses dois pontos sempre me chamaram a atenção. Como a gente está lidando com pressão de resultado no nosso ambiente profissional, no nosso mundo de negócios. E essa questão da solidão, porque quando a gente toma uma decisão, a gente pode ouvir, pode estudar, deve, né, trocar, mas a gente está tomando uma decisão, é uma atitude solitária. E quando a gente está numa cadeira, fazendo gestão, uma cadeira de empreendedor, uma cadeira de uma liderança, ou de um professor, um discente, não importa, a gente está tomando decisão aí, né? Então, queria só dividir com vocês essa observação que é empírica, né, mas é da minha trajetória, esses dois pontos, como são difíceis para a gente lidar. Especialmente quem está embaixo de si, um grupo de pessoas. Aí, sim, a coisa fica mais complexa, porque uma assinatura de caneta implica, quando muda a trajetória das outras pessoas, isso fica um pouquinho mais pesado ainda. Perfeito, Ana. Eu queria Gostaria de fazer uma colocação. Pode ser, Miguel, fala. A Ana está falando, a questão da solidão na hora da decisão. Ana, isso a gente vê em alguns administradores, isso é um erro gritante. A gente tem que buscar a participação nas decisões. É claro que o dirigente ele tem que saber a hora que ele tem que apertar com a caneta, a hora da sua assinatura, a sua decisão final, o bater do martelo. Agora, até chegar isso, é bom levar sempre a discussão dos grupos que nós temos de apoio nas nossas gestões. Então, trazê-los para a discussão, para uma tomada de decisão mais colegiada. Isso tira essa pressão desse administrador e a gente vê a participação do grupo. O grupo se sente bem em ser chamado, em ser participativo, né? Ele acaba tomando junto a decisão. Agora, aquela decisão final, aquele bater do martelo, esse só tem um dono. E essa pessoa vai se sentir confiante se ele tem essa participação. Era isso. Perfeito, Miguel.
E claro que isso também vai ser muito variável de acordo com as áreas, né, de atuação. Agora eu vou trazer da minha área aqui como médica, na hora de um diagnóstico, na hora de tomada de decisão com relação a uma prescrição, né, ou até mesmo a tomada de decisão com relação à vida de um animal, né, no caso da medicina veterinária, e que não muda com relação à vida humana de certa forma, né? Por exemplo, vou trazer aqui uma questão muito polêmica, que é a questão da eutanásia em animais, né? Que o médico veterinário tem essa tomada de decisão, com relação aos humanos, não, mas o médico veterinário tem, e muitas vezes esse animal, ele é considerado um membro da família, né? Ele é como mais um, digamos assim, muitas vezes é como a relação que as pessoas têm com esses animais são como família mesmo, como um outro indivíduo. E então é bem difícil, né, a gente trazer isso para o tutor, né, o proprietário do animal, colocar de que forma a gente vai colocar isso, porque é a gente que vai auxiliar nessa tomada de decisão. E, ao mesmo tempo, é conduzir, né, um tratamento, se a gente tem que prolongar a vida de um animal, se ele não está sofrendo. Então, o que a Ana fala, na minha profissão, é muito mais solitário do que coletivo, né? Então, é claro que a gente vai se basear, né, em todos os aspectos, digamos, técnicos, né, onde a gente está fazendo um levantamento, por exemplo, no caso de um diagnóstico, a gente vai ter, é claro, resultados de exames, a gente vai se basear em uma série de aspectos que são importantes para essa tomada de decisão. Mas é um momento muito solitário. Eu falo isso também, é importante a gente trazer isso para os nossos aprendizes, né, Luiz, como tu colocaste, porque a gente vai se desenvolver na nossa profissão fazendo, né? E aí eu falo para eles que estão no finalzinho da graduação que hoje eles têm os colegas, que eles trocam as ideias, que eles podem ter, não que não vai ter na vida profissional também, né? Colegas que a gente pode estar consultando, mas na hora em que a gente está dentro de um consultório, só a gente, o paciente e o nosso cliente, é a hora que a gente tem que tomar a decisão sozinho. Então, é um momento solitário, querendo ou não, e é muitas vezes, para quem está iniciando na profissão, um momento bem angustiante, né? Porque a gente se sente inseguro. Aí vem as questões de medo, e como que a gente lida com essa pressão, né, Ana? Porque a gente tem que dar um diagnóstico para o nosso cliente, a gente tem que decidir ali que tomada que a gente vai seguir durante um tratamento, por exemplo. E aí vem aquelas questões físicas de comportamento, onde todo ser humano compartilha das mesmas emoções, né? Onde dá aquele palpitar, digamos assim, aquela aceleração no nosso coração, aquele suor frio. Isso faz parte, é bem interessante. Só queria falar mais um pontinho, com relação também ao que o Marcos falou, com a questão da gente lidar com as críticas, né? E o que os outros vão pensar da gente. Hoje, mais que nunca, quem está indo para negócios digitais, em que tem que se posicionar, tem que se expor, né? Aí vem essa questão da vulnerabilidade que a gente tinha falado, né? A gente tem que expor o seu pensamento, a gente tem que expor a nossa imagem, né? E isso também é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? A gente está arriscando. E eu acho que hoje em dia, mais que nunca, a gente tem que ser a gente mesmo, né? Não buscando, que nem agora linkando com a fala da Ângela, né? Não querendo agradar a todos, dando o seu melhor sempre. E é como eu falei, fazendo esse desenvolvimento, ele tá, tanto pessoal quanto profissional, ele está muito relacionado ao fazer, né? As técnicas aí que a gente fala, que é o saber fazer. Então, a gente vai se desenvolvendo também no meio do caminho, vendo as nossas necessidades, o que a gente precisa para melhorar e se sentir mais seguro também no que a gente está fazendo, né? Só quis fazer esse parênteses. Não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação. Pessoal, aproveitem, façam perguntas aqui no chat para a gente ampliar aí o nosso bate-papo. Eu vejo que até na hora, quando tu está planejando o teu negócio, tu está desenvolvendo um produto, para quem que eu vou vender? As pessoas, elas pensam
eu vou vender para uma pessoa, esse meu produto é para esse tipo de pessoa. Mas hoje em dia, com o mercado digital e o mercado tradicional, tem algumas questões que nós não estamos respondendo antes da gente escolher um lead. Ou para quem que é o meu produto ou o meu serviço que eu estou fazendo. Antigamente, nós tínhamos uma visão. Meu produto é para um cara que tem 45 anos, pode ser homem ou mulher, ele tem um perfil profissional e a gente não importava com as emoções. E hoje os estudos, tanto do neurociência, neuromarketing, neuroeconomia, tudo neuro, ou neurotudo, a gente percebe, quanto nós tivermos mais um entendimento, eu vou falar novamente, de pessoas, vai ser mais fácil a gente desenvolver um produto e um serviço para eles. Porque antes nós desenvolvíamos um produto e um serviço e nós focávamos na venda desse produto ou de serviço. Não nos importava que tipo de pessoa iria comprar esse serviço, portanto que comprasse. Hoje já não. Hoje eu percebo, até nos cursos e nos estudos que eu venho, a gente, cada vez mais, a gente tem que saber qual a cultura que aquele cliente está inserido, qual que é a faixa etária dele, qual o gênero dele ou dela, quem é o decisor, o pagador, que sentimento ele tem, que emoção ele está tendo para comprar aquele produto. O meu produto é novo no mercado, então eu tenho que me comunicar de uma forma mais racional. Meu produto eu já tenho há um bom tempo no mercado, eu quero novos clientes, eu tenho que me comunicar de uma forma mais emocional. Então, o mercado que eu quero entrar é qual? É digital, presencial ou offline? Como eu vou me comunicar? Como que eu vou comunicar com esse ser, com essa pessoa? O relacionamento, qual o tipo de relacionamento que eu quero com ele? Eu quero eu tenho uma empresa grande, eu vou fazer um marketing de guerrilha, eu tenho uma pequena empresa, como que eu vou fazer? Eu vou fazer um marketing de relacionamento, que é como as pequenas mercearias de bairro que sabem o nome do cliente, qual o gosto dele, tem uma carne especial para ti. Então, quais tipos eu vou estar inserindo e eu vou estar buscando? Quais argumentos eu quero, que tipo de pessoas eu quero, que tipos de produto eu vou estar inserindo no mercado? Porque, como eu disse, volto a repetir, são pessoas. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com as pessoas. Muito bem. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Ângela, Luiz. Miguel, ainda não temos nenhuma pergunta aqui no chat, acho que o pessoal quer nos ouvir. Oi, Ju. Fala, Ana. Então deixa eu aproveitar aqui a perspectiva. Quando o Miguel fala do processo que alivia a pressão, né, para tomada de decisão, eu acho que é uma observação muito importante e ponderada de a gente considerar, porque as dificuldades, eu citei duas que para mim chamam muito atenção nos meus atendimentos, né? Mas, assim, existem essas ferramentas de gestão que nos apoiam, e eu sou uma grande defensora, como eu trabalho com projetos de novos negócios, planejamento, ferramentas de acompanhamentos, processos mapeados e detalhados da implementação, estudos de viabilidade, aí são ferramentas mesmo que apoiam
esses desafios. São decisões super relevantes, muitas vezes eu projeto e economias de uma vida, de uma pessoa que está fazendo esse percurso, né, abrindo um outro empreendimento. E aí eu vejo essas duas caracterizações que se aproximam, as ferramentas que são disponíveis e esse processo de autoconhecimento. E quando tu coloca, Ju, no sentido de esse mundo digital que a gente está, que a gente tem que se expor, esse risco é um desnudar, né? Também de poder considerar que essas pessoas que estão fazendo esse caminho, que no início desacomoda, podem gostar da mídia, podem gostar deste nível de exposição, porque é dividir o que sabe. Então, tem uma outra contrapartida. Então, sempre eu gosto de ponderar que esse desafio está ali na nossa frente, vamos correr o risco, sim, de que isso seja um caminho de aprendizado para dar certo. E aí, fecha o gancho lá do Miguel, olha, sim, temos um problema, mas temos como encaminhar. Do lado de fora e do lado de dentro, as duas coisas estamos conversando o tempo inteiro, né? Então, só para validar, eu valido, sim, sempre, mas essas sinalizações que a gente tem das pessoas e de si próprio, que dá a pista por onde eu tenho que percorrer o meu desenvolvimento, né? É onde dá uma travada, assim, eu acho que é interessante a gente se perceber, autopercepção, para ali tem uma boa pista de onde eu devo pesquisar mais, e ferramentas ajudam demais, ajudam, mas não 100% em algumas vezes. Então, só para ponderar que tem um uso. Uma outra coisa que eu acho super importante, ao lado aí do que o Miguel falou, é a gente ter clareza do seu papel e responsabilidade. Muitas vezes a gente entra numa organização ou se lança num empreendimento, não tem esse tipo de clareza. E isso, no médio prazo, começa a pesar, porque qual o meu papel aqui? Quais são as minhas responsabilidades? Quando a gente tem isso claro, ou dentro de uma organização, na minha liderança, num empreender, ou numa parceria, num grupo colaborativo de empreendimentos entre empresas, isso é muito importante. Não necessariamente isso gere um contrato, até sim, pode ser, mas essa compreensão é muito, porque eu preciso dar conta, então, deste papel e desse conjunto de responsabilidades, né? E é muito fácil isso não acontecer desde o início, porque dá trabalho também, né? Às vezes não se faz esse caminho e depois aparece a conta. Olha, isso precisaria ter sido feito lá no início, como um casamento, porque trabalhar são relacionamentos, né? Então, na vida pessoal, a gente combina certas coisas, quem faz o quê, nananã. No mundo do trabalho também a gente deveria ter esse mesmo cuidado. Ajuda muito a não ter conflitos, problemas que não necessariamente precisariam acontecer. Enfim, eu vou fechar aqui, Ju, porque senão eu também engato uma conversa e vou longe. Mas esses pontos também são bem importantes para o desenvolvimento, né? Eu vou pedir para o pessoal que está presente hoje nesse nosso encontro que coloque para a gente aqui no chat, né, da onde como ficou sabendo da nossa live, e se quiser complementar para a gente saber até de que área né? De que área trabalha também, ou que área empreende. Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Ângela. Teu áudio está fechado. Verdade. Colocando a questão da internet, a internet ela é uma ferramenta maravilhosa e ela tem aí, dá para a gente trabalhar e olhar ela pelos dois viés, né?
ela é super dinâmica e nos dá tantos acessos, né? Não só agora, desde há muito tempo atrás, a gente pediu uma comida em casa, que ela já nos entregava, né? Até agora a gente está aqui fazendo um bate-papo ao vivo, né? Com tantas outras ferramentas para autodesenvolvimento e autoconhecimento, quanto essa questão também que ela traz para as comparações, né? Então, as pessoas, elas se comparam e muitas vezes elas se encolhem, né? Porque a fulana, ela é muito mais inteligente, o Miguel, ele tem muito mais didática, né? Te peguei aí, Miguel, né? Eu vi que ele levantou, só na lista, hein? Olha, ele levantou lá, viu? Tem muito mais didática. Eu esqueci de me apresentar, porque eu estou aí com professores. Gente, eu sou psicanalista, sou psicoterapeuta, não falei no início, aí peguei um time de professores que saíram se apresentando e eu, puxa, esqueci de me apresentar. Então, tem muito mais didática que eu ali, falou que a gente precisa se atualizar, eu acho que a internet, ela faz isso com a gente. Então, a gente acaba se comparando, mas quando a gente aprende a lidar com essas emoções e perceber que cada pessoa tem o seu tamanho, né? E que a gente não precisa se encolher pelo olhar do outro, como a Ana falou, e aproveitar e gostar disso, né? Se eu aceito as minhas imperfeições e gosto disso e compartilho, e isso me faz bem, porque não existe certo e errado na psicanálise, não existe, né? Você pode estar certo, você pode estar errado, está tudo bem, é pelo teu viés. Então, se você como professora, as professoras que tinham dificuldade de dar as aulas online, que choravam, hoje estão repensando na possibilidade, quando se aposentarem, de dar aulas particulares de casa. Olha isso. No primeiro momento foram julgadas. Eu já fazia atendimento online há 2 anos atrás e era julgada pelas minhas colegas. Elas me criticavam nos nossos grupos de estudos. Imagina, não funciona, cadê a poltrona, cadê o divã, cadê o face-a-face? Gente, funciona. O paciente me indica, tem resultado, é o que está valendo. 2 anos atrás eu já atendia online. Hoje as mesmas que me julgavam estão aí atendendo online. Então, isso é importante, a gente perceber que as pessoas bem. Cada um fala aquilo que tem, aquilo que conhece naquele momento, e que está tudo bem também. Que amanhã depois ele vai mudar de ideia, e que ele pode rever, e que ele pode se ampliar, e que ele pode crescer. Então, aceitar aquele julgamento naquele momento também faz parte da gente. Então, aceitar lá uma crítica de um hater. Quando os haters vêm me criticar lá, eu mando gratidão e está tudo bem. Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Fica tirando pedra para cair na cabeça? Não, né? Eles só tiram pedra em alguma coisa alguma coisa que eles estão vendo. Né? Pessoas dizem, você doutrina as pessoas. Talvez. Se para ela está dando certo, talvez sim. Então, é importante a gente pensar que quando a gente faz com amor e entrega para o teu cliente, vocês os negócios, e o cliente de vocês está satisfeito, porque você tem um perfil, você tem um método, você tem a ferramenta, e você pode estudar com o mesmo professor, mas você tem o teu perfil que você vai estar implementando ali. E isso vai fazer a diferença. E você confiar em você, que é a credibilidade que a gente tem que ter, a primeira coisa é a confiança, que a gente precisa confiar na gente. O que eu percebo é que muitos pacientes têm muito inteiro trabalhando para não mostrar, porque acham que todo o conhecimento que eles adquiriram se torna pouco. E aí vem o Miguel dizendo, a administração de tantos anos lá atrás precisa se remodelar para os dias de hoje. E é verdade? Totalmente verdade.
Porque senão as pessoas... É que nem o telefone fixo. Eu tenho telefone fixo, pede se ele está na tomada. Não. Porque os meus pais, que têm quase 80 anos, nem eles me ligam no telefone fixo. Por isso que o meu telefone fixo não está na tomada. Porque os meus pais também se atualizaram. Então, a gente precisa também crescer com a modernidade, porque o mundo pede, ele vai empurrando, e a gente precisa ter esse olhar e ir caminhando, ir se expandindo, né? Então, essa necessidade, porque senão a gente começa a ficar estressado. Por que tanta gente está infartando? Porque não aguenta, acaba implodindo para dentro. Precisa ser menos crítico, porque daí o estresse não pega tanto e a pessoa consegue conduzir a sua vida com maior leveza. Aí a vida começa a fluir. Então, minha dica para vocês: aceitem as imperfeições, sejam menos críticos e coloquem a vida a fluir com mais leveza. Juliana, passo a bola. Muito bem, Ângela. Ótimas colocações também com relação a isso. Temos uma pergunta aqui no chat, né, que o Jackson colocou: como diferenciar um conselho de um freamento, entre aspas, na hora de tomar uma decisão arriscada ou fora da curva, quando são feitos por nossos amigos ou familiares, dos quais podem ser que não acreditem na nossa decisão, né, ou que estão com medo que a gente se frustre. Alguém quer colocar alguma... responder? Ô, Ju, posso eu colocar Eu acho que a gente tem que ter mentores. Fala, Ana. Pode ir, depois Jackson, eu pego a tua carona, vai lá. É isso aí. Jackson, sabe minha opinião, né, tia? A gente tem que ter mentores. Na vida, a gente ter a opinião da família, pensar bem, avaliar bem e ter outras pessoas que a gente se espelha, ver a tomada de decisão. Claro que, por exemplo, a tua decisão não é fazer faculdade. Já a minha experiência dos outros, eu demorei muito a fazer a faculdade e eu percebi que o mercado exige isso. Esse é um exemplo. Então, todos aqui têm uma opinião em relação a isso. Então, a gente ter esses receios, a família ter esses receios e esses medos é normal. O mundo dos negócios mostra muitas coisas, a vida mostra muitas coisas. Mas tu tem que estar rodeado de mentores. É isso que eu tenho para dizer para ti. Beleza. A minha colocação é bem curta, mas assim, Jackson, a primeira coisa, quando nos pedem um conselho, a gente tem que saber se essa pessoa quer realmente um conselho ou quer ouvir aquilo que ela se satisfaz com aquilo. Então, é muito complicado isso. Na linha do que a Ana estava desenvolvendo aí, né, a gente vai conduzir um processo com o cliente. Então, jamais uma coisa direcionada para o individual. Eu tenho um cliente na minha frente e eu estou assumindo um planejamento estratégico na empresa dele, né? Então, primeira coisa, a gente só começa a abrir o coração quando o contrato de prestação de serviço está assinado, porque senão eles pegam a nossa ideia e acabam não fazendo serviço, tá? Mas, começado já com o contrato assinado, a gente começa você sabe onde é que você quer chegar, você já fez um planejamento, você já tem base de referência bibliográfica ou de referências de trabalhos que você já fez, né? Então, você já sabe o caminho, mas é bom trazer esse cliente para mostrar para ele onde é que a gente quer chegar e como a gente vai chegar, né?
Então, isso ameniza muito essa questão da pressão, porque o que a gente encontra numa assessoria, numa consultoria ou num conselho mesmo, é as pessoas se atravessando e querendo dar a opinião dela e querem prevalecer, que aquela opinião prevaleça sobre a nossa. Isso o consultor ele tem que saber o momento de frear essa investida, né? Então, essa decisão, ela é nossa. Nós que temos que bater o martelo, é nós que temos que conduzir o processo, não o nosso cliente, não quem está nos fazendo, pedindo o conselho, Jackson. Conselho é uma coisa muito complicada. Eu já dei muitos conselhos na vida que a pessoa só queria ouvir a minha opinião, mas já preventivamente ela sabia que não ia usar nada do que ia falar. Então, isso é muito importante, saber se realmente a pessoa quer ouvir um conselho que ela possa vir a seguir. Pode ser que não, a decisão é dela, mas se é só para ouvir, não vale a pena a gente se expor, a gente entrar no outro para tentar resolver aquela questão pelo outro que está tão ansioso, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Posso falar, Ju? Ju? Sempre tem um momento em que eu demoro para abrir o microfone. Seja na live que for. Pode falar, Ângela, depois a Ana te dou aí o gancho. Eu acho que eu entendi que o Jackson ele está colocando a questão ali de que ele quer um freamento sobre os familiares ou os amigos sobre uma decisão que ele está querendo tomar sobre um negócio, né? Pegando o gancho do Miguel sobre a questão ali de se ele já fez um mapeamento do negócio, né? Se certificou com os dados, com estatísticas sobre a viabilidade, se tem condições, isso da parte negócio, planejamento e estratégia, né? Isso é uma coisa, e se tem potencial. Partindo do outro lado, que daí, sobre o meu ponto de vista, sobre a questão daí mais das emoções, Jackson, eu te diria o seguinte, talvez essa pessoa, ela esteja querendo falar sobre as crenças dela, porque é muito importante também a gente pensar assim, cada pessoa tem uma crença, né? E cada pessoa tem uma crença baseada nos seus medos que ela carrega, sobre os seus traumas, sobre as suas crenças, talvez sobre escassez. Então, se a pessoa te dá um conselho que é arriscado você abrir esse negócio, não é um bom momento, agora não é a hora, e você viabilizou que é um bom momento, que é a hora, né? Que é um negócio super promissor, mas você ouvir essa pessoa, ela está falando dela, pelos medos que ela carrega, né? Pelas crenças que ela tem. Então, você tem que ver o que você sente realmente. Você tem que seguir a tua intuição, né? Se você tem esse capital para investir, se você tem essa vontade, né? E se você tomou essa decisão e essa decisão está tomada, por quê? Você fez o planejamento, fez pesquisa de mercado, né? Se certificou do menor risco possível, cara, manda ver. Porque os amigos e os parentes, muitas vezes, é uma proteção sabotadora, porque eles também estão falando aí pelas crenças que eles têm, pelos medos que eles têm, entendeu? Olha só, vou te dizer uma coisa assim, olha os nossos pais, eles colocam de uma forma inconsciente na nossa cabeça, uma forma de proteção. Minha mãe queria que eu fizesse concurso público, tá? Que eu ficasse lá ganhando quanto? 2, 3 mil reais por mês? De jeito nenhum. Eu não sou mulher para ganhar isso. Tô fora. Tu já pensou se eu tivesse feito o que ela queria? Não, né? Então, vocês estão entendendo? Na cabeça dela, a filha dela lá ter uma segurança de ganhar um salário, por mês seria maravilhoso. Mas para mim, que tem uma visão mais empreendedora e que eu não quero ganhar só este salário, que eu quero fazer muito mais coisas, fui taxada como o quê? Maluca da família. A ovelha loira da família. Porque eu sou a loira, não sou a ovelha negra, eu sou a ovelha loira. Então, você entende que muitas vezes a gente vai
no que o outro pensa, ele está carregado, ele está falando dele. É o tal do espelhamento que a gente fala. Então, cuidado aí com os conselhos. Mentores é bom, reunião é bom, e se ouvir também é muito bom. Juliana? Perfeito, Ângela. Obrigada pela tua consideração com relação a essa pergunta. Ana? Não, eu acho o seguinte, eu não tenho a natureza exatamente de qual é a questão enfim, do processo de decisão. Mas, assim, em nível pessoal, esse encaminhamento que a Ângela dá para mim é perfeito, porque é se ouvir, e o processo aí de decisão é muito próprio de si. Sob o ponto de vista de carreira, eu só colocaria a perspectiva de que esteja com clareza, com consciência da sua vocação, estando claro para si próprio a sua inclinação amorosa, profissional. Então, olha, em nível pessoal, isso está claro para ti, é tu que vai fazer o percurso da tua vida, o protagonismo é teu. Então, se isso estiver bem claro, resolvido para ti, está tudo certo. Agora, se isso envolve um encaminhamento de decisão de um empreendimento, uma decisão profissional, eu acho que dados e fatos, pesquisa, fazer um planejamento que mostre primeiro para ti que tu tem segurança no passo que tu está dando. E a partir do momento que tu mesmo está abastecido de informações e de um planejamento desse empreendimento, nada melhor do que o diálogo com quem quer que seja, para deixar claro a importância para a tua vida, para o teu protagonismo, para a tua felicidade e realização profissional que tu está fazendo dando esse passo, mas com consciência e com profissionalismo, eu diria. Então, dados e fatos. Faz um planejamento, primeira pessoa que tem que ser convencida é tu. E o desejo, o ideal, o sonho, não deve sair da vida da gente, mas ele deve ser consistido de uma forma real na vida prática, porque senão aí o sonho é um autossabotamento, porque eu vou na linha do sonho, esse sonho não se consiste, então também não adianta eu vender nave espacial, porque não funciona na vida real. Mas isso é um exagero da minha parte, eu só estou colocando que tudo é legítimo, mas a tua figura em primeiro plano, porque o protagonismo é teu, da tua vida. E uma outra coisa, não adianta a gente delegar para o outro, de tanto a gente perguntar para o outro, a gente acaba botando a decisão no colo do outro, né? Pega para ti essa decisão. Esse protagonismo pode ser complexo, é difícil, mas com certeza tem formas de receber apoio e suporte para chegar lá. Perfeito, obrigada, Ana. Eu proponho aqui, não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma consideração com relação a essa pergunta, mas eu proponho para que a gente fale aí, para ir finalizando, né, a nossa live de hoje, porque que nem a Ana até tinha falado, que é um assunto aí que a gente tem muita coisa para falar, né, e colocar, porque são muitos os aspectos a serem abordados. Eu gostaria, para a gente finalizar, que cada um de vocês colocassem aqui dois aspectos, eu acho, principais. Nós temos aqui, no nosso encontro de hoje, temos acadêmicos e temos empresários. Então, eu acho que vamos partir esses dois pontos, né? E que cada um de vocês faça aí uma colocação com relação ao desenvolvimento de uma nova área, né, que está surgindo nessa vida do acadêmico, aí se ele está entrando no mercado de trabalho, né, seja entrando com um negócio novo, ou até mesmo uma trajetória aí em outras áreas de atuação. Seja ela acadêmica, né, ou até mesmo na área de pesquisas, enfim, tem muitas áreas para atuar. Então, para esse acadêmico que está começando, ingressando na vida profissional, e também quem já está à frente de um negócio ou iniciando um negócio novo, né, de que forma aí o desenvolvimento vai ser importante.
Quem que quer começar? Luiz, tu que está muito quietinho. A minha dica é muito simples e vou me tornar repetitivo. Aprenda sempre. Nunca vá, estude sempre, aprenda sempre. Não interessa que estágio da vida profissional esteja, aprenda sempre. Vou parafrasear a frase do TED, do Wagner lá, que é erre muito e erre rápido. E a vida é um risco, mas se a gente se colocar numa postura de eterno aprendiz e tiver a mente aberta, podendo utilizar várias lentes para enxergar a realidade, seja em qualquer campo, né? Isso nos traz ou nos desenvolve a questão da empatia, né? Principalmente nos negócios. O que o meu cliente espera de mim, né? Como que o cliente me vê, e como que eu vejo o cliente. Então, aquelas coisas assim de transparência e empatia, e estabelecer um aprendizado eterno, estabelecer um networking constante, estando perto de pessoas que possam agregar em todos os campos do conhecimento, seja qual for a área a qual eu me dediquei. Eu acho que isso é o mais importante. Obrigada, Luiz. Bem objetivo e bem pontual com as suas colocações. Marcos, queres fazer alguma colocação com relação a esses dois aspectos? Com relação a quem está entrando, então, no negócio, né? No negócio novo, e também quem está entrando aí numa vida profissional nova. Busque conhecer o mercado onde tu está inserido, as pessoas, os teus futuros clientes, busca entender a cultura onde tu está inserido, buscar o máximo de informações e responder o máximo de perguntas que tu consiga até conseguir, até ter certeza que é esse o caminho que tu quer seguir. E é esse produto, esse mercado que quer atingir. Acho que essa é mais a minha dica, mais a minha... E, claro, sempre busca conhecimento, como o Luiz falou. Isso que é o que tu vai conseguir responder mais coisas, mais perguntas, vai estar preparado para as mudanças, para as novas etapas, para tudo. É sempre estar buscando novos conhecimentos. Muito bem. Quem mais quer fazer alguma... Quem é o próximo agora? Que quer fazer colocação? Vou fazer a minha colocação também bem objetiva, bem rápida, que é o seguinte: esse ingressante nesse mercado de trabalho precisa ter qualificação e ser um ser multifuncional, porque essa multifuncionalidade, ela dá uma visão maior, e isso é um ponto de atração para esse mercado. O sujeito tem que ter a qualificação técnica, né? Hoje a gente está vendo, hoje nós temos a informação, a informática, ela nos dá todas as respostas, mas são respostas atuais, elas não têm uma base, uma solidez maior, alguma coisa que te dê robustez nas tuas afirmações e nas tuas argumentações, né? Então, a gente traduz isso aí por experiência, né? A gente fica velho não é à toa, né? Então, a gente fica um pouco mais experiente, é isso. Obrigada, Miguel. Excelente. Ângela, não sei se queres fazer a tua colocação. Eu diria para trabalhar a gestão das emoções, então, com duas combinaçõezinhas que eu acho perfeita e é um investimento para a vida inteira. Autoconhecimento e amor próprio. Isso é fantástico e é um retorno garantido 100% com sucesso. Muito bem, obrigada, Ângela. Ana? Eu diria o seguinte, para memorizar, né, 2 Ds. Então, que a gente tenha um diálogo interno com o externo em relação ao seu trabalho,
na medida do possível, o mais transparente e confiante possível, de si para fora e com essa escuta ativa, mas não esquecendo o seu protagonismo. Então, esse é o diálogo para mim. E o segundo ponto, independente da fase de vida, ingressante ou em transição, divirta-se. Aí está tudo certo. Era isso. Perfeito. Eu trago um pouquinho do que a gente vai de encontro aí, que é onde eu pesquiso, né? Vai de encontro à nossa natureza. O ser humano precisa estar em constante desafio. A gente tem que se colocar, se abrir a esses desafios. E o desenvolvimento, eu acho que está muito relacionado a isso. Como o Luiz mesmo falou, nós somos eternos, e o Miguel, né? Nós somos eternos aprendizes, então a vida inteira a gente vai estar aprendendo algo novo, cada dia é um dia novo. E faz parte, então, do ser humano esses desafios. A gente precisa disso. Se a gente quiser ter longevidade, bem-estar, né? E se divertir, como a Ana colocou, é importante a gente se desafiar a coisas novas, porque isso vai fazer com que a gente faça novas conexões cerebrais, a gente vai estar estimulando a nossa neuroplasticidade, fazendo mais sinapses, né? Abrindo novos caminhos para a nossa mente. Não deixa de ser. E isso é bem importante porque, inclusive, para o nosso processo de criação, para a gente ter insights novos, criar coisas novas, né? E essa busca constante que todo ser humano tem. Então, eu acho que é muito importante, seja para a vida pessoal ou profissional, a gente estar sempre buscando o autodesenvolvimento, né? Eu acredito que seja um ponto bem importante. Então, como a gente hoje está em mais pessoas aqui nessa live, a gente acaba sempre indo um pouquinho mais do nosso horário, e eu agradeço aí a presença de todos vocês. Para mim, hoje foi um presente estar com vocês. Né? Eu gostaria que a Ana e o Luiz, eles têm um curso, né, que a gente está aí aberto às inscrições, às matrículas. É um curso rápido. A nossa proposta como empresa, a Decide, é sempre trazer aí profissionais com alto nível de conhecimento para que o nosso aluno ele possa ter um ganho muito rápido de conhecimento mais profundo, né? Então, eu gostaria que a Ana falasse um pouquinho do curso, que é um programa de... Oi? Do curso dela, deu a entender que os dois têm um curso... Não, eles têm cursos separados. Então, a Ana fala um pouquinho sobre o curso, então, que ela tem. Na verdade, é um programa, né, Ana? Um programa de desenvolvimento de carreira. Então, fala um pouquinho para a gente. Isso, como a Juliana falou, o programa de desenvolvimento de carreira são 5 encontros, começa no dia 28 de setembro, das 19 às 21, e ele tem o propósito de preparar as pessoas para organizarem o seu planejamento e também apoiar em processos de transição. O que eu tenho defendido, por que é diferente esse programa? Ele efetivamente instrumentaliza o participante a organizar, planejar e gerir o seu momento de carreira. O que eu tenho visto no mercado das consultorias, apoiam, ajudam nos instrumentos, mas a tecnologia não é colocada à disposição na sua integralidade e está tudo certo para a pessoa que está buscando esse apoio. Então, eu trago uma série de instrumentos, a pessoa tem, não é só um programa onde a pessoa escuta, ela escuta e trabalha junto com o andar da carruagem deste programa e sai mais instrumentalizada, capacitada para tomar conta desse protagonismo, tanto de planejamento, ou para quem está iniciando um empreendimento novo, e especialmente para quem está em processo de transição de carreira. Então, com toda essa modelagem nova, de como é que é esse processo seletivo novo, o que vai acontecer agora com essa nova retomada do mercado, que mercado está bom, não está, como é que eu estou, como é que a pessoa está devidamente preparada para enfrentar esse modelo novo, participar com segurança desses novos processos. E isso tudo, para mim, é carreira, né? A pessoa tomando conta do seu processo, mas de uma forma diferenciada.
Então, faz toda a diferença quem participar desse processo de desenvolvimento. O programa de desenvolvimento de carreira ainda não tem desenvolvimento de carreira neste desenho que a gente fez, eu e o pessoal do Decide. Então, está aberto aí, participe, vai fazer diferença. Perfeito. Eu falo sempre que esse programa, ele é de aplicação prática, né? Logo após a esses encontros. E a gente tem um bônus, né, nesse programa, né, Ana, em que a gente vai ter um acompanhamento de 15 dias e depois 30 dias do término do programa para ver e conduzir aí o aluno, né, dentro desse processo que realmente esteja aplicando na sua vida profissional. Obrigada, Ana. Luiz, fala um pouquinho aí do teu circuito de mentoria para a gente. São coisas novas, gente. Como já tinha na apresentação falado que sou um profissional dedicado a aproximar os docentes das tecnologias digitais, isso já está quase com 30 anos de aplicação. A partir do dia 1º de outubro, a gente vai iniciar um processo de mentoria para os docentes interessados. A princípio é dedicado aos docentes, porque essa mentoria trata de aplicação das tecnologias digitais nos processos de ensino de aprendizagem, onde essa mentoria ela é derivada, primeiro, dessa minha prática de quase 30 anos e derivada do meu trabalho acadêmico, que justamente é a proposta de uma trilha de organização metodológica para que, principalmente o docente, nesse mundo agora totalmente mediado pelas tecnologias digitais, que já era antes, né? Agora a gente tem isso de uma forma mais presente, porque é a necessidade do momento, né? E ainda bem que a gente tem essas tecnologias digitais disponíveis. A gente sabe que não estão disponíveis para todos, né? Mas isso é uma conversa um pouco mais ampla e um pouco mais complexa. Mas, de qualquer forma, dedicado aos docentes, a gente vai trabalhar questões pedagógicas, questões técnicas, questões de entendimento, questões epistemológicas, né? Que é uma lacuna que eu vejo que os professores meio que se perdem, assim, do tipo, mas por que eu vou utilizar tecnologias digitais, né? E, por outro lado, tem alguns outros colegas professores que reificam muito as tecnologias digitais, achando que as tecnologias digitais são a grande salvação. E a gente vai ver isso nesse circuito de mentoria a partir do dia 1º de outubro. E como é dedicado a um grupo de docentes e temos vagas limitadas, por quê? Porque se trata de uma mentoria, então é um grupo que se vai ajudar. Então, como eu acredito que as metodologias ativas, ou seja, aquelas metodologias que deslocam o papel do professor e do aluno, nós vamos conduzir, nós vamos ser uma fonte de recursos, e o próprio grupo, através da minha mentoria, através da minha direção, vai traçar a sua própria trilha, e isso vai ser altamente personalizado, porque os processos cognitivos e as realidades dos participantes certamente vão ter algumas coisas em comum, mas eu tenho muitas coisas diferentes. Então, é um campo novo, mas que é um campo que aponta, assim, que não é um campo que não requer, não determina a padronização, e pelo contrário, a padronização ela não é, às vezes, muito desejada, né? Então, é um convite que eu faço, vai ser muito interessante, porque vai ser um aprendizado completo e global, e acredito que vai ser de vai trazer muito valor para as pessoas, para os docentes que participarem, principalmente no valor que eu acho muito mais raro, que é a questão de dar autonomia para o docente, ficar seguro e principalmente preparado para todas as mudanças que também vão vir depois desta pandemia. Então, assim, é preparação, né? O que vier pela frente, a ideia é que pelo menos ele esteja preparado, ele pelo menos saiba para onde ir, segundo as suas necessidades, segundo a sua realidade. Então, essa mentoria, a partir do dia 1º de outubro, a gente vai começar a construir juntos. Perfeito. Obrigada, Luiz. E realmente é algo bem diferenciado mesmo, personalizado, né? E que o docente aí vai sair prontinho aí com o seu toda essa parte didática, né? Nova, né? Inovadora, digamos assim, para suas aulas. Muito bom. Também vou convidar o Marcos aqui a falar da próxima live que a gente vai ter.
no próximo domingo, e também quero lembrá-los que nós iremos mudar o nosso horário nos domingos, da live Decide do domingo, e nós vamos passar para as 19h30, em função de que agora já começa a escurecer um pouquinho mais tarde, começa o verão, o pessoal acaba saindo um pouquinho mais, né, no domingo de casa. Então, na próxima live, nós já vamos ter um encontro aí às 19h30. E a live do domingo que vem vai ser sobre neuromarketing e o comportamento do consumidor, né, Marcos? Isso, vamos abordar um pouco mais a mente do consumidor, o comportamento em si, as tendências, como vai ser daqui para frente, como identificar o teu consumidor no teu produto, no teu serviço. Então, vai ter algumas ferramentas que eu vou estar passando também. Vai estar bem, bem divertido. Que bom. Então, no domingo que vem aí, a gente já tem essa live que a gente vai conhecer um pouquinho mais aí sobre o consumidor e que vai ajudar também nos negócios, né? No desenvolvimento dos negócios. Miguel também tem um webinar essa semana. Olha, a gente está recheada, a nossa programação aí está ótima. O Miguel vai fazer aí um webinar sobre classificação fiscal de mercadorias. Miguel, fala um pouquinho mais do teu webinar. Bom, hoje a classificação fiscal de mercadorias ela é essencial para quem opera no comércio exterior, né? A classificação ela nos faz identificar com exatidão qual o código DNCM, da nomenclatura comum do Mercosul, onde está situado o produto. E com isso nós encontramos a primeira incidência sobre o produto, que é a tributação do imposto de importação. E por decorrência desse primeiro passo, nós temos toda a tributação que se desencadeia a partir de então. A gente reputa como de alta importância porque, mesmo que não haja prejuízo para o erário, se eu estiver usando uma classificação errada, mas que a tributação é a mesma, assim mesmo há a incidência de uma penalidade. As penalidades são bem altas nessa questão aí de comércio internacional. Então, é um curso que normalmente a gente ministra em 8 horas, né? Mas aí quando nós fizermos ele online, a gente vai dividir em 2 dias, em 2 períodos de 3 horas cada aula, né? Então, realmente é uma coisa que é fundamental para quem opera aí trabalho com comércio exterior, ou comércio internacional, como queira. Uhum. O pessoal vai ter uma ideia, então, né, desses conteúdos que tu vai abordar pelo webinário nessa próxima semana, aí, que vai ser de 2 horas. Como até a Jadiana já tinha perguntado aqui no chat, né, o webinário ele é gratuito, e a gente disponibiliza, assim, porque é como uma palestra, e o palestrante, o ministrante, ele vai projetar aqui conteúdo e tudo mais, então a gente se disponibiliza aí certificados para o pessoal, né, como horas complementares. Então, eu gostaria que você se despedisse do pessoal para a gente poder fazer encerramento. Eu acho que foi excelente a nossa live de hoje, esse bate-papo, a gente trouxe aí vários aspectos e várias perspectivas do assunto, né? Marcos, quer se despedir, então, pessoal? Boa noite. Miguel. Boa noite, pessoal. Foi um prazer estar trabalhando com vocês, aí aprendendo cada vez mais. É muito, muito gratificante esse convite. Boa noite a todos. Uma boa semana. Uma excelente semana. Ângela. Boa noite a todos, gratidão por estar aqui, uma boa semana para vocês. Obrigada. Luiz? Ele trocou para o celular, não sei se ele está nos ouvindo bem. Ana, enquanto o Luiz abre o telefone. Eu estou aberta, né? Uma boa noite, foi ótimo, aprendi muito. E eu sou muito grata a esses momentos, são muito enriquecedores, acho que para todo mundo que está aqui, essa mesa redonda é sempre muito bom e muito divertido estar aqui também. Uma boa noite, uma ótima semana. Também agradeço muito, agora que eu consegui me atinar aqui. Obrigado pelos aprendizados, obrigado pela presença de todos e todas. Como sempre, essa nossa troca de saberes ela é muito construtiva e
e sempre acrescenta alguma coisa. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês de coração pela nossa live de hoje, né? Agradeço a participação de todos os presentes, para os novos que não conheciam ainda, né, o nosso movimento aí, espero que tenham gostado também, né? Estamos sempre à disposição. Vocês nos sigam nas redes sociais, vocês vão estar sempre sabendo aí dos nossos movimentos e das nossas programações. A gente também disponibiliza conteúdo, tá? No Instagram é @decidecursos. Mais uma vez, obrigada. A gente tem agora também nosso canal do YouTube, tá? As nossas lives já começam a ficar disponíveis para o pessoal. Vocês podem procurar Decide Cursos também no YouTube. E as nossas lives, nossos encontros vão ficar todos disponíveis lá para vocês poderem acompanhar, ou alguma outra área de interesse que vocês não tenham participado. Entendi. Fala, então. Não, é contigo. Está apresentando Também, as áreas, só estou lembrando. Também é Decide Cursos. Tem os artigos dos nossos parceiros e mais algum pouquinho de conteúdo que nós estamos postando lá. Instagram? No Instagram já falei. Já falou? Facebook? No Facebook também é Decide Cursos. E-mail para contato? Fala lá, meu amor. atendimento@decidecursos.com.br. Então tá bom, gente. WhatsApp? A gente vai disponibilizar depois para o pessoal aqui. Um beijo grande no coração de todos vocês. Foi um prazer. Cris, obrigada pelas felicitações, tá? Obrigada pela tua presença também. E a todos os parceiros que estiveram aqui hoje, né, dando um pouquinho de si também. Um beijo grande no coração, uma excelente semana.